Alô? Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador seja sobre a sua vida. Ah, é você? Fala aí, Calabresa. Eu não vi seu número aqui, não tem Bina no meu número aqui, não. Espera aí. Quem sabe o que é Bina? Levanta a mão. Vixe. Tem um monte de velho aqui. Espera aí. Quem não faz ideia do que é Bina? Levanta a mão. Gente. Tem gente que não sabe o que é isso, não. Eu vi o telefone tocando aí. Eu vim aqui atender. Demorei não, vim rapidinho. Tocou, eu vim. Inauguração? 17, 18, 19, 20 de agosto. Espera aí. Quem vai na inauguração diz amém? Rapaz, acho que vai todo mundo. Rua General Celso de Melo, Resende, número? Ixi, o pessoal já sabe até de cor o endereço. Vai tá bom lá, né? Quem vai? Quem é surpresa? Não pode ter surpresa. Pessoal, quem está curioso para saber quem vai? Ixi, o pessoal quer saber quem vai. Tá bom. Desliga você primeiro, tá? Gente, desculpa a brincadeira, mas às vezes esse telefone antigo aqui, para alguns não faz sentido, ou nem imagina, talvez nem tenha visto, alguns aqui, não sabem o que é Bina. Mas o fato é que isso aqui é o que moveu a vida de muitas pessoas durante muitos anos. Eu ouvi falar e alguém me deu isso aqui, eu nunca vi isso aqui também. Não é da minha época. Esse barulhinho aqui, eu nem ficava fazendo, olha só. Ficava ali horas e horas. Só que a tecnologia chegou para ajudar, sim ou não? Hoje em dia você não precisa ficar preso, sabe, por um cordão, você não precisa ficar preso por um fio. Hoje você pode atender qualquer chamado em um celular. Mais ainda, hoje em dia, tem uns amostradinhos que atende aqui assim, ó. Oi, fala no relógio, é ou não é? Quem pode, pode. Tem gente que atende no foninho, é ou não é? Mas o fato que Deus tem, sabe, movido meu coração, quando eu vi esse telefone lá no meu escritório, essa semana, é a respeito de que, às vezes, por não ter nele uma Bina, ou talvez pelo aparelho que nós temos de ter o identificador de chamadas, saber quem é que está ligando, às vezes nós nos pegamos a decidir se atendemos ou se rejeitamos uma ligação. É ou não é? Quantas vezes você olha para o seu celular, um relógio, sei lá, e decide se quer ou não atender? E hoje, se puder colocar aqui, eu gostaria que você refletisse que mais do que uma ligação comum, às vezes Deus está ligando para você. Deus está fazendo uma chamada para você. E está sobre a minha e a sua responsabilidade a decisão de atender ou rejeitar. A decisão que pode, talvez, mudar circunstâncias para o bem e também circunstâncias para o mal. E é sobre essa decisão que eu queria transcrever um pouco com vocês aqui. Tomar uma decisão requer coragem de enfrentar dificuldades, enxergar oportunidades em meio aos desafios e seguir com um propósito firme rumo ao seu objetivo. Vou repetir isso. Tomar uma decisão de atender ou não, de atender ou rejeitar um chamado, requer coragem para enfrentar dificuldades,
enxergar a oportunidade em meio aos desafios e seguir com um propósito firme rumo ao seu objetivo. A verdade é que atender um chamado, e não um chamado qualquer, mas um chamado de Deus, é algo que pode abrir portas de maneira extraordinária para a nossa vida, para que possamos viver uma vida repleta de sentido e propósitos. É experimentar a paz que excede todo entendimento, é viver a plenitude da graça do Senhor, é poder ser um instrumento na mão de Deus para tudo aquilo que Ele deseja fazer. Por outro lado, rejeitar o chamado de Deus é trazer para si malefícios significativos, trazer consequências talvez irreparáveis, viver uma vida sem propósito, vazia, fria, de insatisfações e talvez até de sofrimento. E quando Deus tem ministrando essa palavra em meu coração, eu fiquei pensando a respeito dessa situação de ter um chamado, de receber um chamado. E afinal de contas, como saber que é o meu chamado? Como saber se o chamado é para mim? Porque hoje em dia, falando a respeito de tecnologia, pelo menos lá em casa, tirando agora que meus meninos deixou cair o celular na privada, o outro que caiu, quebrou, mas cada um tinha um telefone. Então, se você ligar nesse número, quem vai atender sou eu. Provavelmente na sua casa, o seu celular, quem vai atender é você. E o fato é que chamado tem nome. Sabe, o chamado de Deus para atender ou rejeitar, ele não vem aleatório. Talvez aqui do altar, quando Deus nos usa para trazer uma mensagem, para falar a respeito de chamado, talvez dá a impressão de que nós estamos falando aleatoriamente para a igreja, mas entenda isso. Quando você está sentado com o seu coração aberto, disposto a ouvir a voz de Deus, você não ouve uma pregação a respeito de chamado, mas você ouve a própria voz do Senhor dizendo o seu nome e falando que o chamado é para você. Com Adão, ainda lá em meados do jardim do Éden, sabe, Deus fez um chamado. Estava lá o Senhor, Adão e Eva, mas os animais, mas Deus fez questão de chamar pelo nome Adão. E Adão, naquela circunstância dele ter comido daquele fruto que era proibido, talvez ele pegou o telefone escondidinho e atendeu a Lu. E Deus perguntou: onde estás? E talvez por causa do pecado, muitos podem dizer: ai pastor, eu até ouvi o chamado acontecer, mas como eu pequei, talvez não tenha, a palavra não seja para mim, talvez esse chamado não me mereça. Aí talvez você responda como ele: eu temi, por isso eu me escondi. Mas acredite, Deus quer chamar cada um de nós aqui pelo nome. Abraão estava vivendo um êxtase. Imagina, depois de tantos anos, ele recebeu a bênção de ser pai. E de repente o telefone toca. E quando o telefone toca, diz a palavra que Deus pôs Abraão à prova. Era um desafio muito grande. Mas Abraão não temeu o desafio e atendeu o telefone. E quando Deus disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Um Jacó não foi diferente. Talvez eu e você, diante de tantos compromissos, podemos estar cansados, sobrecarregados. Quem aqui já passou assim um dia de tanta tribulação, de tanta correria e tal, que chega em casa nem deita direito, parece que capota, deita na cama e dorme? Você já passou por uma situação dessa, um dia pesado, cansado desse? Mas às vezes até por um sonho Deus tem um chamado. Jacó estava dormindo, mas diz a palavra que Deus chamou e disse: Jacó, em um sonho. E naquele sonho Jacó respondeu: eis-me aqui. Sabe, eu poderia falar vários e vários versículos, várias e várias passagens a respeito disso.
Mas o fato que, independente de ser pecado, medo de enfrentar um desafio, irmãos, sabe, você assumir um ministério, você fazer parte de um ministério, você, sabe, se envolver na mídia, no louvor, na sala profética, sei lá, sabe, não é fácil, é um desafio, mas o fato que, independente dessa realidade, quando você ouve e atende esse chamado, as coisas são diferentes. O problema é quando a gente não consegue reconhecer a voz do Senhor. Parece que Deus está falando o seu nome, falando com você a respeito do chamado, mas você não ouve, não entende. Está parecendo Samuel. Deus falando, Samuel. Ele corria, Eli, oi, fala comigo? Não. Vai dormir. Ele dormia. Ouvia de novo uma voz, corria no Eli, é comigo? Não, vai dormir. Até que Eli, a experiência, falou mais alto e disse: olha, quando você ouvir novamente, é o Senhor falando contigo. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que talvez muitas vezes você tenha ouvido outras vozes ou não reconhecido a voz, talvez por falta de intimidade, mas que em nome de Jesus Deus há de falar com você, você reconhecer e você poder responder como eles responderam: eis-me aqui, estou preparado para ir aonde estiver aqui. E acredite, se você ler a história de Samuel, essa passagem foi uma passagem difícil. O recado, sabe, quando você atende o telefone, para o Igor, tá, o que eu tenho que dar de recado? Posso falar na frente de todo mundo? Sabe, às vezes o recado é difícil, às vezes o chamado é difícil, mas acredite, se foi Deus quem te fez esse chamado, vai valer a pena cada instante, cada sofrimento. Por outro lado, se você rejeitar, consequências, sacrifícios, situações que não são aquilo que Deus preparou para você, talvez você vai ter que enfrentar. Jonas recebeu um chamado, e diz, a palavra de Deus é tão interessante, né? Que Deus não quis deixar dúvida, que ele diz assim: Jonas, filho de Amitai. Sabe, para ter a certeza que é você, que não é o fulano, não, é o mesmo nome, não, é você. Imagina, Bruno, filho, esqueci o nome do seu pai, do Carlos. Sabe, para ter certeza, não era o outro Bruno, aquele que vem de vez em quando, não. Sabe, Deus fez ali um chamado, mas Jonas decidiu o quê? Rejeitar. E por causa dessa rejeição, diz a palavra que ele preferiu pagar por uma passagem em um barco e fugir, em vez de ir para Nínive e ir para Tarsis. Sabe, irmãos, tem gente que infelizmente está decidindo, preferindo pagar para fugir de um chamado. Pagar, sabe, para fugir daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Eu estava conversando com um cliente essa semana, falando a respeito de uma situação, sabe, ele me falando sobre agiota. Tem gente que prefere pagar 40% para um agiota, mas não tem coragem de devolver 10% de dízimo. Ai, vai me fazer falta, mas paga 40% para um agiota. Ele me falando assim, falei, não, tem um cara que empresta R$1.000. Se durante a semana você não pagar ele, você paga só 150. Na outra semana, se você não pagar os 1.000, você paga só mais 150. E assim por diante. Ou seja, ao final de um mês, 60%. E tem coragem às vezes de pagar 60% para um agiota, mas não devolve o dízimo. Nossa, lá o pastor pedindo dízimo de novo. Graças a Deus, eu quero declarar que ninguém paga agiota aqui, amém? Mas e o cartão de crédito? Ai, graças a Deus eu pago o mínimo, pastor. Entra no Banco Central, tem taxa de cartão de crédito que é 90% ao mês. E tem gente que prefere pagar o mínimo, que prefere pagar 90% e não entrega o dízimo, por causa de fugir de um chamado, de um propósito, de uma ordenança do Senhor.
não era a palavra da oferta, o pastor já pregou, deixa eu voltar aqui. Sabe, mas Jonas, ele prefere pagar aquela passagem, ele entra num barco, e por causa que ele está fugindo de um chamado, todos que estavam junto com eles estavam quase morrendo. E às vezes você está passando por uma luta, por uma dificuldade que não consegue entender, uma tempestade que não cessa. Talvez pessoas ao seu redor, família, sabe, que estão dentro desse mesmo barco, sofrendo, porque você está fugindo de um chamado. E mais do que isso, pior do que isso, pessoas como Jonas, sabe, que acham assim, já que o barco está, todo mundo aqui sofrendo, eu vou me lançar ao mar, e eu deixo esse barco livre para seguir o seu caminho, e eles vão viver em paz, sem problema nenhum. Mas esquecem que por causa que você está fugindo de um chamado, uma cidade inteira está sofrendo, uma cidade inteira está à beira da morte, porque esse era o propósito de Deus, destruir Nínive. E por causa de um chamado, de uma rejeição, tudo isso iria perder. Mas louvado seja Deus, apesar, não vou entrar no mérito de Jonas, apesar de tudo, depois de 3 dias e 3 noites dentro daquela baleia, ele finalmente decide atender esse chamado, e aquela cidade é salva. Agora imagina eu e você, se atendermos esse chamado, o que Ribeirão Preto não pode ser salvo? Imagina você e eu atendermos o chamado de irmos para um lugar novo, um desafio grande, mas na convicção, por atender esse chamado, Deus vai nos honrar e vai nos abençoar, e nós vamos vencer, e uma cidade inteira pode ser impactada pelo seu chamado. Pensa ou não é? Mas o fato é que atender não significa tranquilidade, serenidade, paz. Eu atendi o chamado, agora está tudo fácil. Não, requer sacrifícios, desafios. O desafio faz parte da nossa vida. O pastor Sérgio fala uma frase que já há algum tempo, mas me impactou, que a vida é feita de desafios, oportunidades e surpresas. Aceitar e atender um chamado, talvez, vai ter desafios. Mas desafios podem parecer ou até mesmo ser insuperáveis. Mas a perseverança é a resistência que transforma grandes desafios em grandes conquistas. Abraão, quando ele atende o chamado, ele tem na mão um grande desafio: pegar o seu filho, o filho que ele ama, diz a palavra, e levar por 3 dias a um monte que ele nem sabia qual era. Mas durante 3 dias ele vai caminhando e levando o seu filho, até chegar num lugar onde Deus determina. Imagina o desafio. E no meio desse desafio ainda vem o filho e fala: pai, o fogo, a lenha está aqui, cadê o cordeiro? Irmãos, haja perseverança para suportar esse momento. Mas Abraão seguiu firme, e até o último instante ele foi perseverante. E pela perseverança dele, hoje nós podemos dizer que ele é o nosso pai na fé. Com todo respeito a todos nós, inclusive a mim. Eu tenho 2 filhos pequenos, de 8 e 5 anos. Eu não sei se eu teria coragem de fazer o que Abraão fez. Quem sabe, né? Vai dar certo, até no último instante Deus vai... Abraão não teve uma história parecida com essa para ouvir, para pensar. Nós temos a história de Abraão, mas será que você e eu teríamos coragem de ir até o fim por causa de um chamado? E o chamado que o Senhor nos fez para sermos anunciadores da palavra. Hoje começou o culto aqui, os louvores, eu estava pensando, meu Deus do céu, como que Deus encaixa tudo de forma perfeita. Você cantou aqui, como um farol que brilha à noite, não é isso que você quer ser? Sonda-me, Senhor. Eu vi um chamado, é atender um chamado, é viver um chamado. E mesmo em meio às lutas, aos desafios, sacrifícios, Deus tem um propósito, um plano perfeito em cada um dos chamados.
todo sacrifício traz uma recompensa. E todo desafio revela um propósito. Quando você alinha suas ações ao seu propósito, é como uma bússola que te leva à recompensa de uma vida repleta de significado e realização. Então não deixe o pecado, o medo, a dúvida, o receio, o que vão dizer, o que vão pensar, o que vão falar, nada disso, de ouvir o Senhor falar com você e trazer algo poderoso sobre a sua vida. Você crê nisso? Para a gente já encerrar. É uma palavra dura nesse momento, mas eu quero dividir com vocês. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Diz assim. Está ali? Hebreus capítulo 10, versículo 38. Final. Isso. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em nome de Jesus Cristo, eu creio que estou pregando para uma igreja que não vai recuar, que não vai rejeitar o chamado, que não vai viver pensando no passado, pelo contrário. Em nome de Jesus Cristo, que nós possamos seguir à frente e avante diante daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Eu quero ler o último versículo com você em pé. O pessoal do louvor já vai preparar aqui. Em nome de Jesus. Vamos terminar para cima? Para cima? Vai? Sim? Irmãos, quem crê que Deus está nesse lugar? Sim ou não? Você crê? Você acha que Deus, o seu Pai, iria fazer um chamado especial para você, para te dar um tombo, para te prejudicar, para te, fazer você sofrer? Sim ou não? Não. Pelo contrário, Deus, Ele tem um chamado poderoso para mim e para você, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. Aquilo que realmente Deus tem preparado para cada um de nós. E é por isso que eu quero, em nome de Jesus Cristo, lendo esse versículo no livro de Isaías, capítulo 6, diz a palavra uma história muito maravilhosa, que Isaías, ele tem uma visão incrível, de um alto e sublime trono. Ele vê o Senhor assentado naquele lugar, e diz a palavra que, em meio àquela glória, em meio àquela situação toda, ele se alegra. A palavra de Deus diz que envia um anjo, toca sobre ele, tira toda a impureza. Isso é maravilhoso. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 8 de Isaías capítulo 6, a palavra do Senhor, ela diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor. E nem era um telefone desse, olha só. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de vir por nós? Olha isso, meu irmão. Imagina, nesta noite o Senhor preparou esse momento para mim e para você, mesmo talvez cansado de um dia de trabalho, mas Deus trouxe você para ouvir o Senhor dizendo assim: olha, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E talvez você possa dizer: rapaz, fulano tinha que estar aqui. Ai, meu irmão tinha que estar aqui. Meu esposo tinha que estar aqui. Não. Quem está aqui? Levanta a mão. É você. É para nós. Quem está assistindo a gente, talvez, ali para a internet, é para você. Essa pergunta é para mim e para você. E a diferença está. Quem quer rejeitar, levanta a mão. E quem quer atender esse chamado, levanta a mão. Então você vai dizer comigo assim, ó. Então disse eu. Fala assim, então disse eu. Disse eu. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Você crê nisso? Está disposto a isso? Então nós vamos encerrar esse culto com muita alegria, para cima, em nome de Jesus, cantando, orando, louvando ao Senhor.
E se você disse isso de todo o coração, em nome de Jesus Cristo, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Você vai ver a alegria, tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Provisão, proteção, salvação. Sabe, Deus tem trazido sobre a minha e sobre a sua vida. A partir do momento quando nós nos despojamos de nossos erros, despojamos da nossa vida, daquilo que nós acreditamos, mas começamos a confiar no Senhor, para que nós possamos viver uma vida de alegria, de paz e gratidão. Viver uma vida mesmo em meio às adversidades, com resiliência, para que nós possamos, sabe, ter recompensas eternas e experiências do poder de Deus. Você crê nisso? Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Sabe, Deus, nós não queremos rejeitar o Teu chamado, nós não queremos rejeitar a Tua voz. Pai, nós não queremos viver longe do Senhor, nós não queremos viver uma vida que não tem intimidade com o Senhor, pelo contrário. Mesmo em meio à luta, dificuldade, problema, adversidade, nós queremos atender o Teu chamado. Nós queremos viver o Teu chamado, sermos luz, sal da terra, para alcançar vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, diante desse novo desafio, sabe, dessa nova igreja, desse novo templo, que o Senhor possa nos fortalecer, sabe, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos capacitar para trazer a Tua palavra a essa cidade, sermos diferença para essas pessoas que estão perdidas no inferno e verdadeiramente, ó Pai, respondendo ao Teu chamado, que nós possamos viver experiências inimagináveis, experiências que o mundo talvez até duvide, mas em nome de Jesus, convictos que é no Senhor que nós vamos vencer todas as barreiras, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.